Hallo, hallo, ihr Lieben. O nosso tema é clima und Wetter, ou seja, clima e tempo. Esse Wetter aqui é o tempo também no sentido de clima, tá? Ou seja, quando a gente fala do tempo, se está chovendo, se tem sol, etc. E o que a gente vai fazer hoje? Hoje a gente vai fazer uma aula sobre o tempo, ou sobre o clima, e principalmente sobre vocabulário. Então a gente vai aprender vocabulários como clima, tempo, temperatura, sol, etc. Vamos embora? Então vamos lá. Vamos começar então com a palavra clima mesmo, que a gente acabou de aprender. Clima significa clima e é uma palavra neutra, ou seja, o artigo é das. O clima vai ser das clima. E o plural, né, se eu quiser falar os climas, vai ser die climas. Por que die? Porque todo artigo no plural é die. Então, em alemão, eu tenho 3 gêneros: der para as palavras masculinas, die para as palavras femininas, das para as palavras neutras. Ah, Lud, o que é a palavra neutra? Palavra neutra é simplesmente um outro gênero, masculino, feminino e neutro. Não tem lógica, você tem que decorar se uma palavra feminina, masculina e neutra. Mas no plural, todas as palavras têm o artigo die. Então, todos os plurais que eu vou falar aqui, o artigo vai ser die. Então, das clima, o clima. Os climas, die climas, com esse S no final. Esse tracinho S indica o que eu vou colocar no final da palavra para fazer o plural dela, tá? A palavra tempo, no sentido, né, de sol, chuva, etc., não de tempo, de quanto tempo dura algo, tá? No sentido de clima mesmo, é das Wetter. Das Wetter é o tempo. E essa palavra a gente usa somente no singular, tá? Isso tá escrito aí, nur, somente, singular, singular. Somente no singular. Bom, a palavra temperatura é uma palavra feminina, por isso eu digo die Temperatur. Die Temperatur é a temperatura. O plural é com EN no final. As temperaturas die Temperaturen. Lembrando que em alemão, o plural não tem lógica. Então você tem que decorar um por um quais são os plurais. Por isso que o clima com S e o temperatura com EN. Simplesmente porque, como eu sempre falo, Deus quis assim, né? Não tem lógica. O sol, eu vou dizer die Sonne. Die Sonne é o sol. Os sóis, né, plural, a gente não usa muito, mas existe esse plural, é die Sonnen com N no final, tá? A chuva vai ser der Regen. A palavra chuva em alemão é masculina, der Regen. E o plural, die Regen, as chuvas. O vento, eu vou dizer também no masculino, tá? Der Wind. Der Wind é o vento. E o plural, com E no final, die Winde. Agora vamos a 3 palavras que eu geralmente só uso no singular, que eu não vou usar no plural. Primeiro, a neve. E olha que interessante. Neve em português, feminina. No alemão, masculina. Por quê? Não tem lógica, né? Você só tem que decorar. Der Schnee. Der Schnee é a neve. Der Schnee. O calor vai ser die Hitze. Die Hitze é um calorão, tá, gente? Bem quente mesmo. Die Hitze. Esse aqui também é feminino em português e masculino em alemão, né? Ao contrário, gente. O calor é masculino em alemão. O calor é masculino em português. O calor em alemão ele é feminino, né? Die Hitze. O frio também é masculino em português. O frio em alemão é feminino. Die Kälte. Die Kälte é o frio. E agora vamos ver alguns verbos também que são interessantes. Vou ver 3 verbos. Scheinen, que eu uso para falar do sol, né? Quando eu digo, por exemplo, die Sonne scheint, vai significar o sol brilha. Então, scheinen é brilhar, né? Se eu quiser dizer o sol está brilhando hoje, vou dizer die Sonne, o sol, scheint, brilha. Regnen é chover, tá? Regnen é chover. Se eu quiser dizer que está chovendo, eu vou dizer es regnet. Esse es não significa nada, tá? É só porque quando eu tô querendo dizer chove, não tem sujeito em português, né? Chove. Eu não falo que a chuva chove, o vento, a nuvem chove, eu só falo que chove. Eu não coloco nenhum sujeito. Em alemão, eu não posso ter uma frase sem sujeito, então eu coloco esse es só para ocupar aquele espaço ali, mas não significa nada. Es regnet, tá chovendo, chove. A mesma coisa com o verbo nevar. Nevar é schneien. Schneien é nevar. E se eu quiser dizer que tá nevando, eu digo es schneit, tá? Es schneit. E 3 adjetivos, quente, frio e, por exemplo, quando tá ventando muito. Primeira coisa, quente, warm, warm. Então, se eu quiser dizer que tá quente, eu digo es ist warm.
Es ist warm significa tá quente, hoje tá quente. Se tiver muito quente, tá calor demais da conta, você vai dizer es ist heiß, tá? Então, a diferença entre warm e heiß é o tanto de calor que tá fazendo. Es ist warm, tá quente. Es ist heiß, tá quente demais, tá insuportável. Frio é kalt. Então, es ist kalt vai ser está frio. Es ist kalt, está frio, tá? Perceba que esse es tá aí do mesmo jeito, né, gente? Não tem sujeito, eu coloco es. E se eu quiser dizer que está ventando, eu vou usar o adjetivo windig. Windig, nem sei se tem uma tradução para isso em português, né? Seria ventoso, no sentido, o tempo está ventoso. Nem existe isso. Mas é esse o adjetivo, windig. Então eu digo, es ist windig, significa está ventando, tá? No sentido de que o tempo está com muito vento. Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado aí de aprender a falar sobre o tempo em alemão. Das ist alles. Tschüss! Se você gostou desse conteúdo, não se esquece de se inscrever, dar o like e ativar o sininho para receber notificações dos nossos novos vídeos. E além disso, não se esquece de conferir o Clube de Alemão. Ele é a solução perfeita para você que quer melhorar suas habilidades com a língua e alcançar a fluência. Até o próximo vídeo. Tschüss!